Eles pensavam que estavam começando uma nova vida. Uma família simples. 5 filhas, um pai trabalhador, uma mãe dedicada. O sonho americano de recomeçar. Um lar distante da cidade, cercado pela natureza, silencioso, isolado. Mas o que eles encontraram naquela casa não era paz, não era sossego. Era o início de um pesadelo que duraria anos. Um tormento invisível, persistente, cruel e que deixaria marcas impossíveis de apagar. Essa é a história real que inspirou um dos filmes de terror mais assustadores das últimas décadas. Mas a verdade é muito pior do que o cinema ousou mostrar. Tudo começa no inverno de 1970. Roger e Carolyn Perron procuravam uma nova casa. Algo espaçoso, onde pudessem criar suas filhas com liberdade. Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April. 5 meninas cheias de vida, energia e sonhos. A casa perfeita apareceu no interior de Rhode Island. Uma propriedade antiga construída no século XVIII, com mais de 800 metros quadrados. Campos abertos, celeiros, árvores centenárias. Um cenário idílico. Era a Fazenda Arnold. Um lugar com história e com segredos enterrados. O casal se apaixonou pela casa à primeira vista. Mesmo diante dos sinais de abandono, do cheiro de mofo, das rachaduras nos cômodos, havia ali algo encantador. Um ar de passado, de permanência. O antigo proprietário entregou a chave com uma advertência silenciosa. Apenas murmurou: melhor manter as luzes acesas à noite. Roger riu. Carolyn ficou em silêncio. Eles não sabiam, mas a casa já os observava. A mudança aconteceu em janeiro de 1971. Frio, úmido, denso. As meninas corriam de quarto em quarto, encantadas com o espaço. Carolyn limpava os móveis antigos que haviam sido deixados. Roger examinava a estrutura. Tudo parecia comum, por enquanto. Mas nos primeiros dias algo já parecia fora do lugar. Portas que se fechavam sozinhas. Objetos desaparecendo. Sussurros sem origem. Pequenos ruídos. Sempre quando ninguém estava olhando. Carolyn foi a primeira a notar. O relógio da cozinha parava exatamente às 3:07. Todos os dias. O cheiro de podridão surgia sem explicação, especialmente em seu quarto. E um vento gelado percorria os corredores, mesmo com as janelas trancadas. No começo ela achou que era o estresse da mudança, a adaptação. Mas logo percebeu que não era só ela. Cindy, a filha do meio, começou a acordar gritando. Dizia que alguém puxava seu pé à noite. April falava com uma senhora invisível que morava no quarto dos fundos. Andrea sentia que estava sendo observada, mesmo quando estava sozinha. Roger tentava manter a calma. Racionalizava. Explicava tudo como corrente de ar, eletricidade velha, imaginação infantil. Mas os dias passavam e os eventos aumentavam. Um dos quartos do andar superior ficava mais gelado que os outros. Era evitado por instinto. Até os animais se recusavam a entrar. Nancy jurava ouvir alguém chorando atrás da parede. Christine dizia ver uma mulher parada ao lado de sua cama com a cabeça inclinada, como se estivesse rezando ou amaldiçoando. Carolyn começou a ter hematomas estranhos no corpo, manchas escuras, sem causa aparente, e sentia uma dor profunda, como se algo estivesse drenando sua energia. Sua alegria foi se apagando. A casa parecia absorver tudo, a luz, o calor, o riso. E então vieram os cheiros. Enxofre, carne podre, flores mortas. O ar mudava, ficava denso, pesado, quase sólido. Os batimentos do coração aceleravam, antes mesmo que algo acontecesse. E acontecia. Certa noite, Carolyn ouviu sons vindos do porão. Passos, vozes abafadas. Desceu com uma lanterna. O ambiente estava úmido, escuro, tomado por uma sensação opressiva. Lá embaixo, ela viu um par de olhos, fixos, na escuridão. Não eram olhos humanos. Eles desapareceram assim que a luz os tocou. Ela subiu correndo, trancou a porta e nunca mais quis voltar ali. Mas a casa não parava. As manifestações começaram a ser mais físicas. Portas batiam com violência. Luzes piscavam. Quadros caíam das paredes. Cindy foi empurrada da escada. Nancy teve o cabelo puxado durante a noite. Christine foi encontrada andando pela casa, dormindo com os olhos abertos e expressão vazia. E April? April começou a falar coisas estranhas. Disse que a senhora com quem falava era chamada de Bathsheba, uma mulher que odiava mães, que não gostava da presença de Carolyn. Essa foi a primeira vez que o nome apareceu. Bathsheba. Um nome que congelou o coração de Carolyn. Ela começou a pesquisar. Visitou bibliotecas, vasculhou registros antigos. E o que encontrou foi ainda mais aterrorizante. A casa havia pertencido à família Arnold. E entre os moradores anteriores havia uma mulher chamada Bathsheba Sherman.
Nascida no início do século XIX, ela era conhecida por práticas obscuras. Fofoqueiros da época diziam que ela sacrificou o próprio filho a Satanás, que amaldiçoou a terra antes de morrer, que jurou destruir qualquer mulher que tentasse habitar aquele lar. A história oficial dizia que ela morreu de causas naturais, mas os relatos contavam outra coisa. Diziam que ela se enforcou na árvore atrás da casa. Desde então, outras mortes aconteceram na propriedade: afogamentos, enforcamentos, suicídios, assassinatos, famílias destruídas, como se a terra estivesse marcada. Carolyn estava convencida. Bathsheba estava ali e a queria fora da casa. O tormento piorava a cada dia. Durante um jantar, os pratos voaram da mesa. Durante uma noite, todas as portas bateram ao mesmo tempo. E então veio o momento em que Carolyn sentiu que algo entrou em seu corpo. Ela paralisou. Os olhos viraram. As filhas gritaram. Andrea jurou que viu uma sombra saindo de dentro da mãe. Roger já não conseguia negar. Havia algo ali. Algo maligno. Algo antigo. Eles buscaram ajuda. Amigos, padres, médiuns. Mas nada funcionava. Até que um nome chegou até eles. Ed e Lorraine Warren, investigadores de fenômenos paranormais, especialistas em possessões, demonologistas. Carolyn fez o contato, e os Warren aceitaram o convite. Mas o que eles encontraram naquela casa foi além de qualquer caso anterior. O que eles enfrentariam ali seria um dos episódios mais sombrios de suas vidas. E o que aconteceria a seguir marcaria a família Perron para sempre. Porque o mal não estava apenas observando. Ele já havia entrado. E não pretendia sair tão fácil. Carolyn estava parada no meio da sala, o olhar vazio, as mãos tremendo, a respiração curta, entrecortada, como se tivesse corrido por quilômetros sem sair do lugar. Andrea chorava num canto, abraçada às irmãs. Roger, sem saber o que fazer, apenas olhava para a esposa, como se não a reconhecesse mais. Naquela noite, alguma coisa tinha entrado nela. Não era uma metáfora, não era psicológico. Era real, algo antigo. E agora morava dentro da mulher que ele amava. Foi esse o estado em que os Warren encontraram a família Perron. Medo, pânico, desespero. Lorraine disse que sentiu a presença assim que pisou na propriedade. Era pesada, opressora, sufocante, como se o ar estivesse contaminado. Ed caminhou em silêncio pela casa, cruzando os olhos com cada uma das meninas. O terror no rosto delas falava mais do que qualquer relato. Carolyn, sentada na poltrona da sala, estava quieta. Mas seus olhos não eram os mesmos. Lorraine, sensitiva desde a infância, sentiu algo ao se aproximar. Uma energia escura, como uma camada espessa de ódio impregnada na pele da mulher. Eles não tinham dúvidas. Aquela casa abrigava uma entidade maligna e a família estava sob ataque. Mas antes de agir, os Warren precisavam entender com o que estavam lidando. A investigação começou imediatamente. Ed e Lorraine passaram dias inteiros na propriedade. Recolheram relatos, fotografaram os cômodos, gravaram áudios durante a noite. Os registros revelaram sons inexplicáveis, vozes que sussurravam palavras em latim antigo, estalos, risadas, gritos abafados. Mas o mais assustador era o padrão. As manifestações pareciam se intensificar sempre ao redor de Carolyn, como se a entidade tivesse escolhido um alvo. Lorraine vasculhou os arquivos históricos do condado, mergulhou nos registros de óbitos, nas escrituras da propriedade, nos jornais do século XIX. E o nome Bathsheba Sherman apareceu com frequência, sempre envolto em tragédia. Segundo os relatos da época, Bathsheba era uma mulher reservada. Ninguém sabia ao certo sua origem. Morava na mesma casa onde agora viviam os Perron. E seu filho morreu ainda bebê, sob circunstâncias suspeitas. Os vizinhos juravam que ela o sacrificara em um ritual de bruxaria. O corpo da criança apresentava perfurações no crânio, como se algo tivesse sido cravado com precisão cirúrgica. Mas nada foi provado. Bathsheba nunca foi julgada. Com o tempo, ela foi se isolando. Até que um dia foi encontrada morta pendurada numa árvore, atrás da casa. Desde então, a propriedade ficou conhecida como Terra Amaldiçoada. Muitos que viveram ali enlouqueceram. Outros desapareceram. E os poucos que sobreviveram nunca quiseram falar. Mas agora, a maldição havia despertado de novo. E Carolyn era a nova vítima. Durante uma das visitas, Lorraine teve uma visão. Enquanto segurava uma peça de roupa de Carolyn, viu a imagem de Bathsheba, o rosto deformado, os olhos sem brilho, a figura de uma mulher que havia renunciado à própria humanidade. Na visão, Bathsheba subia pelas costas de Carolyn, envolvendo seu corpo com mãos esqueléticas e sussurrando palavras de ódio.
Lorraine acordou gritando. A partir dali, os Warren sabiam. A entidade queria tomar o corpo de Carolyn e usá-lo para algo impensável. As manifestações começaram a se intensificar ainda mais. Durante a noite, as meninas ouviam passos no telhado, mas ao investigar, não havia nada lá. Carolyn era acordada por arranhões nas paredes, vindos de dentro. Nancy começou a ter pesadelos onde via a mãe sendo enforcada na árvore do quintal, pelo próprio espírito de Bathsheba. E então veio o incidente mais assustador até aquele momento. Carolyn desapareceu. Durante uma madrugada, Roger acordou com os gritos das filhas. Correu pelos corredores, vasculhou cada cômodo, mas a esposa não estava em lugar nenhum. A porta do porão estava aberta. Ele desceu e a encontrou no chão, inconsciente, com marcas no pescoço, como se alguém tivesse tentado enforcá-la. Quando despertou, Carolyn não lembrava de nada, mas repetia uma frase. Em latim, Ostem meum contere Deus. Deus esmagará o meu inimigo. Não era a voz dela. Não era o olhar dela. Foi o ponto de ruptura. Os Warren decidiram realizar um exorcismo, mas diferente do que muitos pensam, o processo não é simples. Envolve riscos. Pode piorar tudo. Eles tentaram convencer a igreja a intervir, mas, sem aprovação oficial, a ação teria que ser feita com cautela. Lorraine insistiu. Não havia mais tempo. Na noite escolhida, tudo foi preparado. O porão foi limpo, velas foram acesas, relíquias religiosas dispostas em círculo. Carolyn foi conduzida ao centro. Sua respiração já era diferente, mais profunda, mais animalesca. O ritual começou. As palavras em latim ecoavam pelas paredes. As luzes tremiam, o frio se intensificava. E então, ela riu. Carolyn começou a rir. Um riso rouco, dissonante, como se várias vozes rissem juntas. O corpo dela se contorceu. Os olhos se viraram. As veias do pescoço se destacaram, pulsando. Andrea, escondida atrás da porta, observava tudo. Ela jura ter visto o rosto de Bathsheba emergir do rosto da mãe. A sessão durou horas. E no fim, Carolyn desmaiou. Quando acordou, chorava. Pedia perdão. Não sabia o que havia feito. Mas a presença ainda estava lá. A entidade havia recuado, mas não desistido. Depois disso, os Warren recomendaram que a família deixasse a casa. Mas não era tão simples. Financeiramente, os Perron estavam presos ali. Não podiam vender, não podiam fugir. Restava apenas resistir. Com o tempo, os ataques diminuíram, mas nunca cessaram completamente. O que aconteceu naqueles meses? Deixou cicatrizes. Cindy desenvolveu fobia de escuro. Christine se isolou por anos. Andrea escreveu um livro. Contou tudo, sem filtros. E afirmou: nada do que foi mostrado nos filmes chega perto do horror real. A história foi levada ao cinema. A indústria suavizou, dramatizou, estilizou. Mas a essência permaneceu. Porque a verdade continua viva. O mal não desapareceu. A casa ainda está de pé. E segundo quem passou por lá, o silêncio dela continua pulsando, como se estivesse esperando. Apenas esperando. Porque no fim, o que aconteceu com os Perron pode acontecer com qualquer um. Basta abrir a porta errada. Basta ignorar o aviso. Basta achar que o mal é só superstição.